Boa noite, meu querido. E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí, Beleza. pessoal. Não mudou nada. Mesma carinha lá do R1 que chegou assustado. Pô, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não se vê, cara. Faz tempo. Você foi filho do Miltinho, né? Que lá tem esse negócio de pai, mãe. Não, eu era filho do Joãozinho. Ah, do João, Almiro, Isma Eu também. fiz, mas a gente fez residência junto, né? Eu e o Milton. Ele foi meu R+, depois na vascular lá. Legal, legal. Mas vamos lá. Conta a sua trajetória, o pessoal conhecer um pouco você, sua formação. Bom, eu sou aqui de São Paulo, vivi minha vida inteira, estudei aqui, acabei nunca saindo de São Paulo, né? Eu fiz faculdade de medicina na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, aqui em São Paulo, capital. Depois acabei fazendo residência de cirurgia geral no Hospital Servidor Público Municipal e residência de cirurgia vascular lá também no Servidor Público Municipal. Acabei fazendo MBA também por motivos aí N, que uma coisa que foi bem interessante assim para minha vida, inclusive como médico. Então eu fiz MBA também na Fundação Getúlio Vargas. Depois que eu acabei a vascular, eu acabei me subespecializando em Doppler vascular, ecografia vascular, que é uma coisa que eu dedico muito meu tempo hoje em dia. E uma coisa que é aquilo que a gente tinha conversado, eu também gosto muito da parte de investimento de risco, né? Eu sou investidor anjo por causa dessa parte do MBA que eu fiz, então eu estou bem integrado aí nessa parte, bem envolvido com isso já há algum tempo, né? Principalmente na parte de healthcare, de investimento na área de saúde, que tem um pouco a ver aí com o nosso dia a dia. Massa, massa. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. E o pessoal aqui está acostumado a vir pessoas especialistas na parte de aparelho digestivo, de alimentação, de vida saudável. Aí eu pensei que preciso de um vascular, um representante aqui para falar para a gente, né? Que algumas coisas têm a ver sim, precisa dessa vida saudável, dessa rotina. Mas me conta aí, para o pessoal entender que cirurgia vascular ou angiologia, né? O pessoal confunde muito o que é a rotina do cirurgião vascular. Então, o pessoal confunde muito, né? Quando você fala, eu sou cirurgião vascular, o pessoal acha que você é cardiologista, que você mexe com o coração, esse tipo de coisa, né? Na verdade, cirurgia vascular, a gente trata a parte cirúrgica e parte clínica da circulação do corpo todo. A gente só não mexe no que tem a ver com o coração, que geralmente é o cardiologista ou o cirurgião cardíaco, e com a parte do sistema nervoso central, né, do cérebro, que daí quem faz, né, intracraniano, é o pessoal da neurologia e da neurocirurgia. Então, a gente, da cirurgia vascular, a gente acaba tratando tanto a parte das artérias, né, que são os vasos que levam o sangue para os órgãos, para os membros, quanto as veias, né, que são os vasos que levam de volta o sangue. E praticamente em todas as partes do corpo, né? A gente da cirurgia vascular, a gente é uma coisa que é bem interessante, é bem legal para a gente, porque a gente opera desde de perna, braço, até barriga e pescoço. Então, é difícil uma especialidade que tenha essa amplitude assim, de tipos de cirurgia, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba atuando aí praticamente no corpo todo. Em relação à rotina, né, ao dia a dia do cirurgião vascular, assim, a gente trata doença arterial, vamos falar assim, acho que 30% dos casos, e a grande maioria das vezes o que a gente trata é realmente a doença venosa, paciente com varizes, que vai desde a prevenção de uma complicação da doença, até uma questão estética, né, que faz muito parte do nosso dia a dia, essa questão estética, né, da perna, ainda mais no Brasil, essa cultura que a gente tem de praia, piscina, sol.
Então, isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia com bastante frequência. Excelente. Agora vou aproveitar o especialista, fazer algumas perguntas, algumas duvidazinhas, que pode ser dúvida do pessoal que está assistindo a gente. Quando que a gente tem que tirar a safena, operar ali junto com as varizes? Quando que chega essa conclusão? E outra dúvida, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Tirar não pode piorar a circulação, que você está tirando uma via que está drenando ali? O que você me conta disso? Então, isso é uma dúvida muito comum, né? Na verdade, assim, a indicação da retirada da veia safena, ela não existe uma indicação precisa, né? Não existe, como a gente tem outras coisas de livro, que você fala assim, aqui está escrito no livro que se você tiver tais critérios, você tem que tirar e tais critérios você não tira, né? A veia safena, a gente não tem isso. Então, o que a gente acaba levando em consideração? A extensão do refluxo, né, que a doença da veia safena, na verdade, ela vai ser uma doença em válvulas, e o sangue, ao invés dele só seguir de volta, né, da perna para o coração, uma parte desse sangue sobe e uma parte volta, e é como se esse sangue tivesse dificuldade de circular. Isso a gente chama de refluxo, né? Então, a gente acaba levando em consideração, para tirar a veia safena, a extensão desse refluxo, né? O tamanho da veia que está comprometida, qual é a extensão dela que tem esse comprometimento. A gente vai levar em consideração, muitas vezes, o calibre dela, se ela está dilatada. E a gente vai levar em consideração também, fazendo exames e vendo se as varizes que a gente está vendo, né, na perna, se essas varizes elas estão relacionadas com esse problema na safena, né? Isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração. É uma situação que, assim, é praticamente certo que tem que tirar, é quando a gente já encontra, muitas vezes, complicações dessa insuficiência da safena. Então, às vezes, o paciente ele já tem uma lesão de pele na perna, às vezes ele tem uma ferida, uma úlcera, e daí acaba tendo que tirar a veia safena, né? Essa é a indicação mais certa aí, mas o resto a gente sempre vai fazer essa associação de critérios, tá? Em relação a tirar a veia safena, essa dúvida a gente escuta no dia a dia aí do consultório. Na verdade, a gente tem dois sistemas circulatórios na nossa perna, né? Nossos membros inferiores, que é o sistema venoso profundo, que ele normalmente ele vai carregar em torno de 80% do sangue que vai para os membros, e o sistema venoso superficial ele vai carregar de volta 20%, né? Porém, o sistema venoso profundo ele tem capacidade para levar, para drenar 100% do sangue. Então, assim, mesmo que você tirasse todo o sistema superficial, você ainda teria uma circulação. Mas é óbvio que a gente não faz isso. Você vai tirar a veia safena, vai ser só uma veia do sistema superficial, ou seja, não vai ter prejuízo nenhum na circulação. Nada muda para o paciente, né? Então, ele continua tendo a circulação perfeita aí, sem nenhum problema. Isso não gera nada ao paciente, a não ser em situações muito específicas, um paciente que tem uma trombose, que tem um entupimento do sistema venoso superficial, esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente sempre acaba fazendo o exame de ultrassom com Doppler antes de tirar uma veia safena, para a gente realmente não só estudar a veia safena, mas para a gente também estudar o sistema venoso profundo, se ele realmente está 100%, para a gente poder fazer a cirurgia com tranquilidade, sem causar nenhum prejuízo. Pronto. Então, tudo é caso a caso, né? Tem que avaliar, conversar com o paciente, ver expectativas, né? Às vezes o paciente está com expectativa acima do normal para aquele procedimento, que ele nunca mais vai ter problema, nunca mais vou usar meia elástica, e não é bem assim, né, Alice?
Então, na verdade, assim, o tratamento das varizes hoje em dia é o que eu falo para os pacientes e é engraçado isso, né? Que o paciente ele fala assim, ó, a minha vizinha ela fez tal tratamento e eu quero fazer esse tratamento. Aí você fala, não, mas esse não é o melhor para você, esse é o melhor, era o melhor para ela. Então, o tratamento de varizes hoje em dia ele é totalmente individualizado para cada paciente. Cada paciente você vai usar uma combinação de técnicas, né? Então, não tem o melhor tratamento para todos. Em relação a resolver o problema, sempre o objetivo é a gente resolver o problema e não voltar mais, tá? Mas, assim, infelizmente, nem sempre você tratando onde está as varizes, principalmente numa cirurgia que você não tira a veia safena, tudo isso, você só tira aquelas veias, o problema nas veias, ele permanece e às vezes voltam as varizes, né? O objetivo do tratamento é sempre resolver, né? Mas existem casos aí de recidiva, mas no geral a gente acaba operando de novo, às vezes uma cirurgia menor, alguma coisa do tipo, e levando maior qualidade de vida, né? Eu acho que o importante é isso, né? Levar a qualidade de vida para o paciente, essa é a coisa mais importante. Maravilha. E, e a questão da meia elástica, quem trabalha muito em pé, quem tem uma rotina, ela realmente ajuda? Os estudos mostram qual a porcentagem? O que você tem visto aí nos congressos? Então, na verdade, a meia elástica ela ajuda, é uma coisa que a gente prescreve aí com bastante frequência, né? Não dá para te falar a porcentagem do benefício que tem, mesmo porque a meia elástica ela não vai tirar as varizes, né? Fazer sumir as varizes de quem já tem, né? Mas ela é extremamente efetiva para evitar que apareçam varizes, para evitar que apareçam vasinhos, né? E para impedir, muitas vezes, complicações, né? O paciente usar a meia elástica vai impedir a progressão da doença, né? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Apesar de ser desconfortável, tem muita gente que reclama no começo, quem usa já há algum tempo começa a se adaptar e daí passa a se sentir bem com a meia e não querer ficar sem ela, né? Então, assim, realmente é uma coisa que a gente usa bastante. Além da meia, que muitas vezes a gente usa para prevenção de trombose, né? Esse é um outro benefício aí da meia. Às vezes, quando a gente vai fazer uma viagem de longa duração, alguma coisa, isso aí também é um benefício que muitas vezes a meia vai ajudar. Maravilha. E dentro dos temas que a gente escolheu aí, que eu achei interessante, quais são essas novas tecnologias aí na cirurgia vascular? Deve ter coisa nova aí, desde tratamento de varizes até endoarterial. O que você me conta aí? Você que está nesse mundo, né? Que a gente, na área da medicina, vive num mundo praticamente à parte. Então, na verdade, assim, é até engraçado a gente falar, né, disso, mas quando eu estava na época que eu estava na residência, era uma época que o tratamento endovascular, ou seja, o tratamento por cateterismo da parte arterial, ele o tratamento estava crescendo, que todo mundo só se falava disso, era o que tinha de novo, o que tinha de melhor. E o tratamento das varizes, na época, ninguém queria saber, porque já era uma coisa que todo mundo sabe, se fazia há muito tempo, não tinha nada novo. No congresso, ninguém queria assistir a aula de varizes, falar de varizes. Então, assim, era um lado um pouco esquecido da cirurgia vascular. De quando eu acabei a residência para cá, isso mudou totalmente. O tratamento, óbvio, que apareceram coisas novas dentro do tratamento da doença arterial, mas muito próximo, né? Uma evolução do que a gente já tinha nesses anos. Em compensação, o tratamento das varizes, ele mudou demais. Então, a gente começou a usar várias outras tecnologias,
Muita coisa nova. E hoje em dia, às vezes, você vai no congresso e vê que o pessoal só quer ir no congresso para ver a parte de veia, né? Então, é uma coisa que eu peguei essa mudança, assim, que aconteceu em muito pouco tempo. O que a gente tem aí de mais novo, que a gente mais tem usado, para o tratamento da insuficiência de safena, que a gente estava falando agora há pouco. Então, hoje em dia, a gente tem utilizado muito a ablação térmica, ou seja, a cauterização da veia safena, sem ter que retirá-la, né? Tornando a cirurgia muito menos invasiva, menos corte, não leva a ponto, uma recuperação muito mais rápida. Então, a gente tem usado tanto o laser quanto a radiofrequência, né? Que tem resultados muito semelhantes. Essa é outra coisa, às vezes, quando você fala para o paciente, fala, eu quero fazer laser, eu quero fazer radiofrequência, muito semelhante no resultado dessas duas técnicas. É uma coisa que vem muito novo de um tempo para cá e também mudou muito a aplicação de espuma, né? A aplicação de espuma, a indicação, cada médico tem a sua experiência, cada um usa diferente. O que eu vejo assim que a espuma ajudou muito naqueles pacientes que muitas vezes tem uma ferida que não consegue cicatrizar, a espuma ajuda a gente cicatrizar. Muitas vezes paciente que muito idoso ou paciente com alto risco cirúrgico, que tem varizes, que tem uma insuficiência de safena, tem dor, inchaço, desconforto na perna, muitas vezes esse paciente não seria operado e ficaria com o desconforto, e a espuma permite isso. Porque a espuma, na verdade, a gente só faz uma punção e injeta. Então, isso foi um grande benefício para esse tipo de paciente. Então, foi uma coisa bem interessante. Outra coisa é o próprio tratamento dos vasinhos, né? Que a gente há muito tempo já se faz a escleroterapia, a aplicação, que a mulherada adora. Aí chega no verão, todo mundo quer tirar os vasinhos. Hoje em dia, a gente, além de utilizar, continuar utilizando os líquidos esclerosantes, a escleroterapia que a gente usava, a gente tem usado o laser, para associação de laser junto com esses esclerosantes para melhorar o resultado. Então, assim, essas são as principais tecnologias que a gente tem utilizado. Uma coisa que vem crescendo também nesse meio tempo são os procedimentos ecoguiados, os procedimentos que a gente faz com ultrassom, né? Todas essas técnicas, né, tirando a parte dos vasinhos, mas de espuma, de laser, radiofrequência, hoje em dia a gente utiliza com ultrassom, mesmo a cirurgia convencional a gente acaba utilizando, e que isso também melhora o resultado, diminui a chance de lesão, de efeitos colaterais. Então, assim, a cirurgia vascular, principalmente a cirurgia venosa, nesses últimos anos, se desenvolveu demais. Assim, é bem interessante. Maravilha, maravilha. Eu sei que o grupo lá do HSPM, o pessoal da nossa época de referência, o pessoal diferenciado, gosta de estudar. O Tiago, semana passada, falar comigo, foi maravilhoso. Vocês se lembram acho que é Duchinha, né? O apelido. Apelido carinhoso na residência. Então, essas novas tecnologias aí, em todas as áreas, né? A gente aqui no aparelho digestivo tem muita coisa nova, mas que não muda o básico, que é o que a gente vai falar agora, né? E porque, não sei se você me acompanha há algum tempo, a gente fala muito dessa parte do hábito, que não existe almoço grátis, e tem que haver mudança para ter melhora em todas as áreas. E na área da circulação, eu melhorar os problemas da circulação, isso também vale? Vale muito, né? Até aquilo que a gente tinha conversado, né? Eu sou fanático aí por atividade física, faço muita atividade física, sou bem ligado à questão da dieta, né? Não tanto aí quanto você, que é um profissional aí da área, tem um conhecimento muito grande, mas eu sou bem ligado nessa área. Então, na cirurgia vascular, eu gosto de dividir muito duas coisas. Então, em primeiro lugar,
é a prevenção da doença. Então, assim, sem dúvidas, a atividade física, a dieta, ela vai ajudar muito a gente prevenir tanto a doença arterial, né? Com uma dieta adequada, uma dieta rica em fibras, aí que você pode até falar melhor, dieta anti-inflamatória, tudo isso vai impedir que você tenha doença cardiovascular, toda essa questão, assim como uma dieta correta, prevenindo a obesidade, vai ajudar muito nessa questão das varizes, né? As varizes, elas pioram muito, o risco de trombose piora muito com a obesidade e com a alimentação inadequada. Em relação à atividade física, aí é uma coisa extremamente visível, não só para a prevenção, né? Como para o tratamento. O paciente que tem uma doença arterial, muitas vezes, ele tem um entupimento de uma artéria, esse paciente ele começa a ter dor quando ele caminha, ele tem dor quando ele faz atividade física, né? E a primeira coisa que você vai fazer para esse paciente é estimular a atividade física, tá? E quando você estimula a atividade física, muitas vezes esse paciente ele começa a caminhar cada vez mais, ele começa a desenvolver cada vez mais a circulação, e isso impede que esse paciente muitas vezes tenha que fazer uma cirurgia maior, muitas vezes diminui o risco dele perder o membro, e além de melhorar muito a qualidade de vida. Você pega, às vezes, uma pessoa que conseguia andar 50 metros, esse paciente evolui e às vezes está andando 500 metros sem dor, né? Isso é uma coisa muito positiva que faz parte do tratamento, né? A prevenção tá junto com a dieta, né? O paciente ativo, o paciente faz atividade física, tudo isso previne demais problemas arteriais. Além disso, nas varizes também, né? A partir do momento que você faz atividade física, diminui a obesidade, vai diminuir as varizes. Além disso, a gente tem que pensar a nossa musculatura, principalmente da perna, como uma bomba para fazer a nossa circulação, né? Quando você fortalece essa bomba, você utiliza essa bomba, você melhora esse retorno venoso, você melhora a circulação. Isso aí muitas vezes melhora as varizes, evita que piore quem já tem. Então, assim, nos vasinhos. Então, assim, a atividade física, eu acho que não só atividade física, como a dieta, né? São os grandes parceiros da medicina hoje em dia, né? Cada vez mais que passa, a gente vai vendo que a promoção da saúde, ela está totalmente associada a isso, né? Pronto. Para a cirurgia vascular, para angiologia, Alisson, tem diferença sobre resistência, ou aeróbica, anaeróbica, ou uma associação delas? Como que vocês veem isso? Que vai pelo perfil do paciente? Na verdade, assim, a atividade física, em geral, ela é sempre positiva, né? Então, não tem nenhum tipo de atividade física que eu vou desencorajar os pacientes, né? Não existe uma atividade e para nenhum paciente, né? Eu sempre estimulo. A atividade aeróbica, ela acaba sendo um pouco melhor, né? Por quê? Porque o paciente caminha, isso ajuda não só a musculatura, como vai ajudar a parte cardiovascular, né? Se você fizer uma atividade mais de força, você vai evoluir menos no cardio, você vai ter isso. Então, você precisa sempre associar, né? Agora, se for para escolher um tipo de atividade, fazer uma atividade física mais aeróbica, né? Então, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta acaba sendo melhor do que fazer só a musculação, né? Agora, se você associar as duas, aí vai ser excelente, né? O que eu gosto de falar para os pacientes que, assim, não só na questão da circulação, mas eu vejo de maneira que, assim, para você envelhecer bem, você precisa de algumas coisas. Então, você precisa de flexibilidade, você precisa de força e você precisa de resistência cardiorrespiratória, né? Então, se você conseguir unir essas três coisas,
você não vai, não vai só evitar doença, você vai envelhecer bem, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ser mais independente, né? Então, qualquer atividade física que te ajude a levar isso para quando você tiver uma idade mais avançada, é uma coisa que tem que ser estimulada, né? Então, é uma coisa que eu converso com todos os pacientes. Então, atividade física sempre. Sempre, todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal que me acompanha sabe que a gente fala aí da curva em U invertido, né? Qualquer atividade física é melhor que nenhuma e tem que ter cuidado com as extenuantes também, que às vezes você mais gasta do que realmente ajuda, né? Esses atletas de elite aí chegam a perder 10, 30% do peso corporal numa corrida e sai desidratado. Então, assim, são pacientes, eu tenho pacientes atletas, né, que em questão de microbiota intestinal, a gente tem um trabalho aí para equilibrar. A gente sabe que não tem como você ser a vida inteira um atleta de elite, isso tem vida contada, né? Então, a curva em U invertida aí entra nisso para ter qualidade de vida, uma certa quantidade moderada, tem que ter, não tem que ter, vamos pôr assim, preguiça. Tem que tirar a bunda do sofá, gente. Essa é a mensagem que tem que ficar para tudo, para vascular, para intestino funcionar, para melhorar o sono, liberar endorfina. Atividade física é um dos pilares da saúde intestinal. E eu tenho certeza também que é um dos pilares para a saúde da circulação. Surgiu uma ideia de um assunto, Alisson. Não quero te pôr em fogueira, não. A gente vai conversando e vai surgindo. A questão da ação do intestino, né? A artéria mesentérica ali, superior, é um tesouro que a gente tem que preservar muito bem, porque ela irriga a maior parte aí dos nossos órgãos abdominais e se você tem um infarto dela ali, é quase incompatível com a vida, em alguns casos. Então, assim, a questão do coração, o cara tem uma angina, começa a avisar. Do intestino, demora da claudicação intestinal, que a gente chama, e quando o paciente procura, às vezes o negócio já está grave, cateterismo, tem que fazer ali da mesentérica superior, mas o prognóstico é meio sombrio dessas patologias, né? Normalmente né? Principalmente quando é muito agudo, né? Às vezes o paciente ele tem uma embolia, né? Acaba sendo, ele não tem nada, não tem nem circulação colateral. Muitas vezes chega com uma dor abdominal, a hora que você vai ver, ele fez uma embolia, ele está sem circulação intestinal, né? Então aí a gente entra junto, né? O procto, o gastrovascular, mas assim, são casos que normalmente muito graves, né? São casos muito difíceis aí de conduzir, né? E mesmo os casos em que a gente descobre antes, também são casos difíceis, né? É sempre desafiador. Todo caso de que a gente mexe em mesentérica é sempre difícil, tanto cirurgia aberta como endovascular, tudo isso é sempre complicado. E quando acaba tendo realmente o problema já de isquemia no intestinal, aí é muito complexo, né? Normalmente são casos bem complexos. Verdade. Agora, uma dúvida minha, que eu sempre tive curiosidade, e os livros não explicam muito bem para a gente, a questão do filtro de veia cava. Como é que é colocado isso? Eu imagino, faz um cortezinho na cava, coloca dentro, é por endo. Me explica. Sim, é coisa de leigo mesmo. É. Então, o filtro de veia cava, na verdade, é um procedimento bem simples, é uma colocação bem simples. A gente entra pela perna, né, com um catéter. Né? Então, a gente põe a visualização com raio-x, às vezes a gente usa contraste,
E a gente sobe com o catéter da veia femoral até a veia cava, mais ou menos na altura das veias renais, e daí a gente libera ele. Ele é como se fosse imagina um guarda-chuva sem o tecido, só aquele metal, né? Então ele é mais ou menos aquilo. E quando ele fica dentro da veia, se você tiver um trombo que subiria para o pulmão, ele fica preso nesse guarda-chuvinha, né? Ele prende ali. Então, geralmente são pacientes que têm uma trombose, por algum motivo tem alto risco de uma embolia, por exemplo, o paciente que às vezes não pode anticoagular, que é a causa mais comum. Às vezes o paciente tem um sangramento com o anticoagulante, e é esse anticoagulante que vai proteger que tenha essa embolia, que esse trombo suba para o pulmão. Então, muitas vezes, vai ter que suspender anticoagulante, a gente põe o filtro aí para ficar mais seguro, mais tranquilo. Mas é um procedimento simples, é um procedimento por via endovascular, né? Que é um desses procedimentos aí que não é tão novo, né? Mas é o que um desses procedimentos que a gente usa bastante da tecnologia que a gente tem atualmente para fazer. Pronto, agora eu consegui visualizar, porque eu lia nos livros, eu não entrava na minha cabeça aquilo lá. Então é quase igual um stent, você está armando ali uma Exatamente. É, armação ali. é exatamente igual ao stent. A gente sobe e a gente libera ele dentro da veia cava pela veia femoral. Então você faz pelo um furinho, uma punção. É uma punção na femoral e libera ele. Excelente. Porque assim, Alisson, não estava muito programado essas perguntas, e eu vou aproveitar o especialista aqui, que eu Sim, tenho, mas essa é a ideia. A eu gente tenho as tá. minhas curiosidades também para perguntar. Vamos falar assim, as feridas que não cicatrizam, úlceras venosas, os pés diabéticos aí, o que tem de novo? Está tendo muita amputação ainda, até para servir por um alerta aí para os carbólatras, né? O pessoal que gosta de carboidrato aí, que não consegue dar uma seguradinha. Como é que tá essa? Você não está nessa parte mais de urgência, mas quando você estava lá na residência, como é que você via isso? Não, então, na verdade, eu faço a indulgência. Eu já várias vezes eu falo assim, vou largar essa parte de urgência, não quero mais receber ligação de madrugada, não quero mais ir operar à noite, mas eu sempre gostei muito de cirurgia arterial, sempre gostei muito de urgência. E não consigo largar. Eu gosto, então hoje em dia eu acabo fazendo uma ou duas vezes por semana, eu ainda faço urgências. O pé diabético ainda é mais ou menos o mesmo problema que você via quando estava na residência de cirurgia geral, né? Então, assim, o que precisa realmente é evitar quando tem o pé diabético, a infecção, tudo isso, a gente ainda acaba tendo que amputar muito, né? Como a gente tem antibiótico, muito antibiótico hoje em dia, muita coisa, a gente contém exames para diagnóstico precoce, a gente consegue limitar a fazer amputações menores, que a gente chama, que são basicamente uma amputação de dedo, né? Ninguém quer perder o dedo, lógico, mas a gente chama de amputação menor porque, assim, o paciente não vai perder a mobilidade não perdendo o dedo, né? Infelizmente, ainda se faz amputações maiores, ainda tem gente perdendo o pé, perdendo perna, principalmente por causa de diabetes, né? Então, isso aí é uma coisa que evoluiu pouco, né? A gente consegue tratar, mas dentro dessas novas tecnologias, não muita coisa. Em relação às úlceras, sim, né? Então, hoje em dia, a gente tem milhares de tipos de curativo que a gente tem usado, né? E que ajuda muito na cicatrização, né, das feridas, das úlceras. As úlceras varicosas, a gente hoje em dia tem feito muito tratamento, às vezes com espuma ou até com laser, alguns tipos de tratamento para diminuir a hipertensão venosa que causa, né? Então,
Então mudou muito, né? Antigamente o que a gente fazia era ficar fazendo curativo e compressão, né? Acho que você até deve lembrar da residência, fazia bota de una, bota de una é excelente, né? Mas hoje em dia a gente ainda em alguns casos usa, né? Mas é bem menos que aquela época. Hoje em dia a gente tem muita coisa, né? Principalmente nesses casos de ferida, a espuma eu acho que foi a melhora mais radical aí nessa parte do tratamento das úlceras, das feridas. Isso. Excelente. E você tem alguma experiência com ozônio? Se não tiver, não tem problema. Só uma Não, curiosidade. nunca. Não. E o que que você tem visto na questão desse problema de trombose pós-Covid? O que que você tem lido aí? O que que a Sociedade de Cirurgia Vascular? Então, na verdade, é aquilo, né? Que agora está se. Já há algum tempo a gente já estava suspeitando e agora está começando a se confirmar a hipótese, né? Que na verdade a Covid é uma doença vascular, né? O grande problema que ela causa é realmente vascular. A gente tem visto aí muita trombose venosa, né? Então, assim, há muitos casos de trombose venosa pós-Covid, alguns casos de trombose arterial, paciente mais grave, que a gente precisa operar de urgência para evitar de perder o membro. Então, assim, a Covid tá trazendo muito isso, né? Então, a gente já está escolado com isso aí. Basicamente, em relação à sociedade, há algumas medidas que a gente usa aí para prevenção, de anticoagular o paciente grave, o paciente na UTI, esse tipo de coisa, mas nada de muito radical e muito diferente. Uma coisa que está sendo muito comum mesmo, que é até interessante o pessoal ouvir, que tem muito paciente com dor na perna pós-Covid, uma dor que persiste, né? E a gente está encontrando muito paciente. Alguns pacientes realmente com trombose, por isso que é importante passar com o cirurgião vascular, fazer um ecodoppler para ver. E agora tem muitos pacientes que estão tendo uma neurite ou uma miosite, né? Uma inflamação dos nervos, inflamação da musculatura que persiste por meses depois da Covid, né? Então isso é outra coisa que a gente está pegando muito. Geralmente quando você vê o paciente, você fala, não, vamos fazer um exame, a gente precisa descartar a trombose. Daí quando você descarta, você fala, não tem nada. O paciente fala assim, não, mas como não tem nada? Eu estou com dor. Eu falo assim, não, calma. Estou falando que você não tem a dor. Estou falando que assim, não tem trombose, que é uma notícia excelente para o paciente, né? Mas está sendo bem comum e com o tempo de acompanhamento isso tende a melhorar, ainda bem, mas alguns pacientes ficam meses aí com esse desconforto. Não, é uma doença que a gente está engatinhando ainda, né? Tem muita coisa a descobrir a respeito. Igual você, eu ainda estou tendo urgência de cirurgia geral ainda até. Nossa enfermaria no Regional Samambaia virou uma enfermaria Covid para dar conta dos leitos em Brasília, né? Nós ficamos tanto na retaguarda de enfermaria e também estamos evoluindo pacientes de Covid, tudo. E recentemente tivemos uma trombose de artéria mesentérica num paciente, tivemos que operar ele de urgência por Nossa. coagulação pelo Covid mesmo. Então, é uma doença que ainda vai ensinar muito a gente. A Muito. todas as Eu acho que está todo mundo. Hoje em dia maravilhas. é um assunto aí que todas as especialidades médicas estão tendo que estudar diariamente, né? Diariamente. Não é nem falar toda semana, porque todo dia tem uma coisa nova, todo dia uma publicação, alguma coisa, e daí você vai vendo que o que você pensa da doença hoje é muito diferente do que você pensava há alguns meses atrás, o ano passado, quando tudo começou, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que a gente ainda vai descobrir. Espero
um panorama melhor aí daqui para frente, né? Melhor do que a gente teve até agora, né? Porque foi sofrido aí, acho, para todo mundo, né? Verdade, tá fácil não. Mas vamos agora amenizar o assunto, né? Deixar relaxar um pouquinho, deixar as tensões para trás. Aí, como é que você associa essa rotina corrida aí do geovascular com investimentos em startups? E da onde surgiu essa paixão aí pela de administração? Me conta isso aí. Então, na verdade, depois que eu acabei a residência, eu fui passar algum tempo eu ficava 2 vezes por semana, 2 períodos na empresa da minha família, lá com meu pai, para aprender, né, como é que funcionava. Eu acho que todo mundo que tem uma empresa familiar, em algum momento, precisa se preparar para tocar a empresa, para a sucessão patrimonial, né? E quando eu acabei a residência, eu separei um tempo para ficar lá na empresa da família. Quando eu cheguei lá, eu olhei e vi uma coisa que a medicina não leva para a gente. Que, assim, eu simplesmente não sabia nada de negócios, e não só do negócio específico da empresa da família. Eu não sabia nada de contabilidade, não sabia nada de finanças, eu não sabia nada de marketing, nada, né, dessa parte de administração. E eu resolvi aprender. Falei, eu vou ter que aprender isso. E daí eu fui fazer um MBA. E fiz o MBA, fiz um curso bem completo que eu fiz, um curso que chama SEAG, que na verdade é uma pós-graduação em administração lá na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiquei quase 3 anos lá estudando. E nesse tempo que eu estava lá estudando, me chamou muita atenção e eu gostei muito dessa questão de investimento de risco, que a gente chama de venture capital, né? Investimento em pequenas empresas, investimento de risco. Eu achei isso muito legal, porque a grande questão disso é que, a partir do momento que você está investindo numa empresa inovadora, você não está investindo só para você ter um retorno, né? É diferente, você está investindo numa nova tecnologia, você vai investir numa melhoria para a humanidade ou para a qualidade de vida de algumas pessoas, ou um tratamento médico, esse tipo de coisa. Isso aí eu gostei demais. E comecei a estudar um pouquinho disso. Logo depois que eu acabei meu MBA, me convidaram para entrar num grupo de investimento anjo lá da Fundação Getúlio Vargas. E aí foi aquele, parece que tudo acontece no momento. Você fala, pô, eu gostei disso, comecei a estudar, de repente apareceu o grupo e eu comecei todo agora desde 2017 investindo em startups, né? Assim, na verdade, aliar essa rotina, a grande dificuldade é a dificuldade para qualquer médico, né? É falta de tempo, né? É isso que a gente tem. A gente fazer investimento em startup, esse tipo de coisa, você precisa não só estudar como é que funciona o investimento, como você precisa estudar a empresa, você precisa estudar o setor e você precisa tentar entender um pouquinho da tecnologia que ele utiliza, né? Então, a grande dificuldade que a gente acaba tendo é tempo, né? Isso acaba consumindo um pouco a gente. Tem épocas que eu consigo me dedicar mais a isso, tem épocas que eu acabo dedicando menos tempo, porque, lógico, que a medicina sempre acaba sendo a nossa prioridade, né? Tem que ser, né? Verdade. E é engraçado, a gente não aprende isso na faculdade, mas a vida acaba, né, dando porrada na gente para ir para esse lado mesmo. E, querendo ou não, somos empresários, não tem jeito, tem que ser empresário, você tem que montar sua coisa, você tem que entender de marketing, atrair clientela e autodidata, né? Não tem outro jeito.
correr Eu atrás. acho, eu vejo exatamente dessa maneira. Eu acho que não só o médico que tem uma clínica, um consultório é empresário. O médico, a carreira dele funciona como realmente uma empresa, né? É isso que você falou. Você precisa fazer a contabilidade, você precisa ter o contador, você precisa a parte financeira, você precisa do marketing, você precisa de tudo isso. Na época que eu estava estudando administração, eu falava para meus colegas, conversava, falava assim, cara, eu comecei a estudar administração por uma coisa totalmente diferente, mas eu estou vendo que isso me ajuda demais na medicina e eu acho que todo médico precisava se dedicar em algum momento para aprender um pouquinho de administração, um pouquinho de finanças, de contabilidade, porque isso facilita demais a vida, melhora muito a maneira como você vai enxergar e como você vai fazer as coisas dentro da medicina. Isso é uma coisa que eu acho que falta. Eu acho que na faculdade de medicina a gente devia ter uma disciplina que fosse uma introdução à administração financeira, à administração de marketing, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? Hoje em dia você vê que o médico ele precisa fazer marketing nas quem estuda um pouquinho disso muda demais, né? A maneira que ele consegue levar aquilo para os pacientes. Né? Maravilha, Alisson. Foi top. A gente tirou muitas dúvidas da sua especialidade, começou a conhecer um pouquinho mais sobre isso. Garanto que vai ter muita gente aí correndo atrás de ter um bom vascular para chamar de seu, que eu costumo brincar aqui. Todo mundo tem que ter um bom proctologista para chamar de seu, né, preventivamente, para cuidar da saúde intestinal, e ter um bom cirurgião vascular ou angiologista para chamar de seu, para cuidar da sua circulação. Eu sempre costumo pedir, Alisson, para meus convidados, dicas de livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, faça seu. Pô, eu gosto muito de ler. Hoje em dia eu leio muito livros de negócio, de inovação, essa parte relacionada a startups. Mas, para indicar um livro que realmente mudou a vida, um livro desse tipo, é um livro totalmente diferente do que eu tenho muito hábito de ler. Né? Existe um livro que chama-se Em Busca de Sentido, de um autor chama-se Viktor Frankl. Ele é não sei se você conhece ele é um psiquiatra judeu que passou um tempo nos campos de concentração nazista e ele descreve nesse livro como que as pessoas que conseguem buscar, que uma pessoa que vê sentido na vida, o como ele conseguia ser melhor e sobreviver ao campo de concentração e pós-campo de concentração. E esse livro foi um livro aí que, a partir daí, eu comecei a procurar o sentido das minhas escolhas, a procurar o que fazia sentido para mim. E isso passou a mudar um pouquinho as minhas escolhas, e eu acho que sempre para melhor. Eu passei a deixar de optar, a deixar de fazer coisas que assim que eu não via um sentido, uma coisa que não tem um significado. Então, eu acho que esse é o grande livro. É um livro antigo, da década de 80. É um livro que eu já li há algum tempo, mas é um livro que eu recomendo para todo mundo. Esse livro, para mim, se tiver que escolher um, essa é a minha dica. Maravilha, maravilha. Alisson, como que o pessoal te encontra? Quais são os projetos futuros aí que você está encabeçando? Espaço. Bom, para me encontrar, eu tenho consultório. Meu consultório é em São Paulo, capital, em Moema, perto ali do Shopping Ibirapuera, para quem conhece São Paulo. Para quem quiser me encontrar, o telefone é 5049-3332. Então, é fácil, ligar lá e me encontrar. Em relação a projetos futuros, eu estou agora começando, eu já estou há algum tempo como
um projeto de ensino dentro da ecografia vascular, dentro do Doppler, que eu já estou atuando aí nessa área há algum tempo, trabalho com residentes já faz tempo. Eu sou professor de um curso de ecografia vascular, que é da clínica Fluxo Cursos, que foi a clínica onde eu fiz o meu curso de ecografia vascular. E agora a gente está começando um projeto de cursos modulares, né, de ecografia vascular. E o primeiro módulo que a gente vai fazer é um módulo que não é só para o cirurgião vascular, e sim para todas as especialidades médicas, que é um curso de punção ecoguiada, de procedimentos ecoguiados. Então, para quem quiser passar melhor um catéter de Chaille, um acesso venoso central, outros tipos de punção, biópsia, esse curso é um curso que ajuda todo mundo. Então, quem tiver interesse também aí, é o site, depois não sei se dá para deixar marcado aí, www.fluxocursos.com.br, tem esses cursos. E, bom, e é isso aí. Esse é o projeto que eu estou me dedicando principalmente agora nesse momento, que estamos preparando as aulas, vamos começar a gravar. Estou empolgado aí, que eu acho que vai ser bem legal. Maravilhoso. Alisson, quer deixar algum recado final para o pessoal? Eu acho que o recado final, nesse momento, não é o recado que eu queria, mas nesse momento não tem uma coisa diferente, como se cuidem, usem máscaras, tomem cuidado, cuidem dos seus familiares, principalmente quem tem familiar idoso, porque a gente precisa vencer essa batalha, essa doença. Essa é a mensagem. É a única que eu posso deixar nesse momento que a gente está vivendo. Maravilhoso. Alisson, foi um prazer te reencontrar. Depois acabar essa bagunça aí, vamos combinar uma coisa aí em São Paulo, que vira e mexe eu estou por aí. Gratidão. Quando tiver, vamos combinar. Foi muito tempo que a gente não se via. Aí sempre acontece com todos os amigos, né? A gente acaba deixando uma correria, tudo isso, mas quando tiver aqui é só avisar e que a gente se encontra. Tá ótimo. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.